Boa tarde, sejam bem-vindos para mais um BBB, Bate-Bola com a Beth, agora 5 horas. Pegaram seu chá, seu café? Já tô aqui acabando o meu chazinho. O tema de hoje é choro. Vamos falar sobre choro. Por que será que o choro incomoda tanto? Essa tem sido uma reclamação dos pais, mães, avós, tios, vizinhos, professores, todo mundo reclama do choro. Reclama tanto do choro das crianças, quanto dos bebês, quanto dos mais velhos, até do nosso choro a gente reclama. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, é um prazer ter vocês aqui, delícia, olha só quantas pessoas que eu já conheço. Muito obrigada pela participação, pelo interesse no tema. Vamos lá, temos muito o que conversar, o que refletir sobre esse assunto. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas sobre o assunto, sobre choro. Eu vou responder de alguma forma essas perguntas ao longo aí da minha fala, né? Vou fazer uma reflexão sobre o assunto, mas depois eu vou também especificamente voltar às perguntas, mencionar quais foram e responder diretamente a cada uma delas, tá bom? Então, vou começar explicando, né? Que choro não é sinônimo de mau comportamento, ou pelo menos nem sempre, mas na maioria das vezes não é sinônimo de mau comportamento, apesar da gente associar isso. Minha filha chora o tempo todo, ela tem 5 anos, então fique aqui que nós vamos falar sobre isso, tá? Não tenho certeza se eu vou poder dar todas as respostas, né? Nem é essa a minha função, meu objetivo aqui é trazer mesmo uma reflexão sobre esse assunto tão importante. Essa é uma queixa tão comum, né, dos pais, de filhos de todas as idades, não só dos bebês, que reclamam mesmo, que se queixam, que se incomodam com o choro dos filhos, ou dos sobrinhos, como eu disse, dos netos, dos alunos, enfim, né? Os vizinhos, às vezes, né, nem uma criança que você conhece, você ouve o choro da sua casa e isso já te incomoda. Agora, eu vou falar mais com pais, mães e educadores, tá? Porque dificilmente você, como vizinho ou vizinha, vai conseguir resolver, né? Ou ajudar a criança a lidar com esse choro. Então, vamos começar lembrando, e essa é uma frase que eu pretendo repetir mais de uma vez aqui nesse nosso encontro de hoje, que choro, para algumas crianças, para muitas crianças, para os bebês em especial, é só uma forma de comunicação, é um meio de comunicação. É como os bebês se manifestam, é como os bebês comunicam o que estão sentindo, pensando, o que estão precisando que seja feito com eles, porque eles não têm ainda autonomia, independência para fazerem essas coisas sozinhos por si só, né? Então, eles precisam dessa ajuda e por isso que os bebês utilizam o choro, que é a única forma de comunicação que eles conhecem, para se expressar. Aí alguém pode estar pensando, não, os bebês também sabem emitir alguns sons, né? Umas gargalhadas, algumas coisas, pode ser. E eles também se comunicam com essas outras formas, né, de expressão. Mas o choro tem sido a mais eficaz, porque os adultos ficam atentos, rapidamente respondem ao choro. Quando uma criança chora, seja quanto menor a criança for, mais rapidamente o adulto vai lá para ver o que aconteceu. Será que ela caiu, né, de algum lugar? Será que ela se machucou? Será que tá com febre? Então, os adultos são rápidos no atender o choro de um bebê e é por isso que o choro com os bebês é tão eficaz. Ela chora quando ela não faz o que ela quer. Não conheço. Trissomia 21. Olha, que pena, não sei do que se trata. Não posso te ajudar com esse assunto especificamente. Bom, vamos lá. Então,
Em relação ao o que é o choro, então a gente já está lembrando que não é um mau comportamento, é uma forma de comunicação, principalmente dos bebês, mas não só. As crianças também recorrem ao choro como forma de comunicação e cá entre nós adultos também, tá? É uma forma de demonstrar as suas necessidades, às vezes os seus desejos e muitas vezes os seus sentimentos, que a gente não aprendeu a colocar em palavras. Então a gente usa o choro para demonstrar esse sentimento. E pode significar muita coisa mesmo. E os bebês costumam dar sinais pra gente, as crianças também, até os adultos dão sinais do que significa aquele choro. Por que eu tô chorando? É um choro mesmo? Que tipo de choro é? É um choro forte, alto, de dor? Ou é um choro que parece mais um choramingo, uma reclamação? Esse é um tipo de choro também, né? Então o primeiro passo é a gente observar essas pistas que essa pessoa que está chorando está dando. Para a gente se conectar com essa pessoa, para a gente poder interpretar essas pistas, esses sinais que esse bebê, essa criança, esse filho, enfim, está dando para a gente através desse choro, para podermos responder às necessidades dessa criança. Porque, gente, vamos pegar aqui só o caso do bebê. Eu vou mencionar algumas coisas que pode ser um choro de bebê. Pode ser uma dor, cólica, por exemplo, né? A cólica nada mais é do que um choro que dura mais de 3 horas por mais ou menos 3 semanas. Olha só, gente, é muito tempo. Por isso que o choro incomoda tanto, porque o ser humano não gosta de barulho, né, que perturbe a sua tranquilidade, a sua calma, a sua paz, o seu equilíbrio emocional. E o choro é capaz de fazer tudo isso. Olha, eu entendo que é uma forma de comunicação, mas difícil é nos controlarmos. Ah, agora sim, agora eu gostei dessa autorreflexão e dessa constatação do que por que é tão difícil a gente lidar com o choro. Eu estava dando algumas dicas agora mesmo. O choro nos tira da nossa tranquilidade, da nossa zona de conforto, da nossa calma, da nossa segurança. O choro, principalmente quando a gente não sabe o que ele significa, de onde ele vem, ele nos traz essa insegurança, esse medo de não dar conta, essa vergonha de não saber entender, decifrar, essa culpa, né, de não estar sabendo reconhecer os sinais, sabe? Então é natural que a gente se sinta frustrado, incapaz, impotente, com raiva até de não conseguir decifrar. Ou por causa do barulho, a gente fica incomodado, estressado, nervoso, impaciente. E essa é muito interessante, porque o choro, se a gente reage ao choro de alguma forma que seja reativa, por isso que eu usei a palavra reage, né? A gente não usa uma ação proativa, de uma forma assertiva, de uma forma respeitosa, mas se a gente reage ao choro, a probabilidade é que esse choro só vai piorar. A criança vai chorar ainda mais alto e é capaz até de acrescentar alguns elementos a esse choro. Olha só, dá uma frustração total, dá vontade de dar uma voadora. Gostei dessa. Olha só, minha filha tem 7 anos e questiona muito tudo e reclama muito de todas as suas obrigações a serem feitas, tem que solicitar muito e repetir todo dia. Mas ela chora por causa disso? Desculpe, o nosso foco hoje é o choro, tá? Questionar e reclamar são comportamentos absolutamente normais do ser humano, tá? Mas o choro também, né? Mas como que a gente lida mesmo sabendo que é normal, mesmo sabendo que é uma forma de comunicação? Vamos chegar já lá. Olha só. Então, motivos de um bebê estar chorando. Pode ser a dor que eu mencionei, a cólica, né? Que pode ser um problema de saúde, gente. Essa criança está
com alguma dor, algum desconforto, né? Muito quente, a temperatura pode não estar adequada, tá com muito calor, tá com muito frio, pode ser até febre, pode ser dor de ouvido, dor de barriga, né? Como nós dissemos, a cólica, frio, calor, fralda úmida, fralda molhada, né? Já ter feito cocô, ou tá conseguindo evacuar, pode ser o contrário também, né? Então tá com ali o intestino preso. Enfim, vejam, pode ser fome, pode ser sono. Olha a lista de necessidades básicas de um bebê é gigante. E nós adultos, às vezes, colocamos tudo no mesmo, né, saco, e a gente fica achando que o choro é choro de sono. E não é. Pode ser choro de fome, pode ser choro de cansaço, pode ser choro de medo. Porque tem os sentimentos. Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser tristeza, porque tá sentindo saudades de alguém. São muitos os motivos, tá? Então, o primeiro passo alguém até mencionou aí, como que a gente lida, como que a gente tem vontade de dar uns tapas, de brigar com o choro da criança, porque ele nos controla. Só que esse é o primeiro passo. É você conseguir, e aí precisa de um outro curso, viu, gente? Manter a sua sanidade mental, manter o seu equilíbrio emocional, para conseguir fazer uma avaliação, observar, né, fazer uma interpretação dos sinais, das pistas que vêm junto com esse choro, para você avaliar que tipo de choro que é, o que que é. Se é uma criança não verbal, por isso que eu estou mencionando tanto os bebês, que é o caso dos bebês. Os bebês não sabem falar sobre o seu choro, sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade. Se é uma criança pequena também não verbal, então ainda mais a nossa necessidade de olhar para essa criança e interpretar os sinais dela. Temos que ir vendo o que está acontecendo com o bebê para tentar entender ele. Exatamente isso mesmo. Muito bom. Então, observar, né? Por exemplo, no caso da cólica, existem coisas que você vai fazer que vão aliviar, talvez, quem sabe. E nem é o objetivo da gente falar aqui sobre cada uma das situações, mas só para dar um exemplo. Porque se é cólica, você vai, por exemplo, segurar com firmeza na barriguinha desse bebê, né? Vai manter ali numa posição um pouco mais confortável, você vai mudando aí a posição para essa criança se sentir mais confortável, vai tentar ajudá-la, talvez ficando de pé, apoiando a cabecinha para ela arrotar, por exemplo, se for um incômodo, né, assim, intestinal. Enfim, existem formas e formas. Se é fome, você vai ou dar mamar, uma madeira, ou vai alimentar essa criança de alguma forma. Se é frio, você vai cobrir. Você percebe que é febre, poxa, aí talvez tenha até que correr para o médico para avaliar se é uma infecção, quanto tempo que essa febre persiste, qual que é a origem dessa febre, porque febre é sinal, né? E pode fazer o bebê chorar, sim, porque ele está ali incomodado, né? Pode estar com alguma dor, com alguma infecção. Bom, agora existem também os choros que eles servem para liberar tensão. Eles funcionam como uma válvula de escape. Eles, através do choro, a gente consegue relaxar, se acalmar. E as crianças também, quer ver? Vou pegar um exemplo clássico. Sabe aquela mãe ou pai que tá tentando fazer o neném dormir, que você sabe que tá na hora do neném dormir, da criança pequena que seja, você sabe que essa criança tá cansada e você começa ali, sei lá, a cantar musiquinha, a falar pra criança que tá na hora de dormir, precisa dormir, porque tá na hora de dormir e tal. Você balança a criancinha, você acende, apaga a luz, você brinca com a criancinha, você segura no colo, você levanta, caminha, senta, acende a luz, apaga, enfim, você faz tudo na sua cabeça que você conhece para fazer aquela criança dormir, sendo que só o que ela precisava é que ela ficasse sozinha, um pouco, quietinha, sozinha, no berço, para que ela chorasse sim, mais um pouco, e pudesse
depois de chorar, elas até dão um suspiro. Se vocês repararem, isso acontece com muita frequência. A criança até dá um suspiro depois desse choro. É quase que é uma sensação de era isso que eu precisava. Que ninguém mexesse mais em mim. Que ninguém falasse mais comigo. Que eu pudesse ficar aqui sozinha, calma, com a luz apagada, sem ninguém falando comigo, sem ninguém me chacoalhando, sem ninguém cantando. Para eu, sozinha, conseguir agora ter paz e me acalmar. Então eu estou dando esse exemplo porque às vezes nós adultos, na nossa ânsia, né, de querer já agir ou reagir, sem antes interpretar o motivo do choro da criança, a gente só piora a situação. Esse bebê, por ter sido chacoalhado e muda de posição e vai de um colo pro outro, e agora acende a luz, agora canta, agora conta, agora fala, agora dá bronca, agora não sei o que, só piora, tá vendo? E essa criança talvez só precisasse ficar, porque elas até expressam esse alívio. Não é só o que eu fiz, né, como que é o suspiro de alívio. É uma expressão que a criança demonstra, ela parece que ela precisava daquela calma, daquele silêncio, daquele chorinho final para relaxar e conseguir até dormir. Por exemplo, tá? Vou dar outro exemplo também relacionado a esse estresse, que o choro ajuda a aliviar. Já aconteceu com vocês de levarem os filhos para um lugar movimentado, um parque de diversões, um shopping, fazer compras, ou mesmo às vezes é um dia de escola, mas que é um dia longo, né, que a criança já nem estava mais acostumada a ficar naquele dia longo de escola e tal, e que quando você encontra essa criança, ela ainda está agitada, ao mesmo tempo que é uma agitação feliz, ela não está triste, ela está feliz, ela está gostando daquela agitação, ela está querendo mais daquela agitação. E por algum motivo ela sabe que está na hora daquela agitação acabar, que está na hora de dormir, que está na hora de jantar, né, de tomar banho, sei lá o quê. E essa criança se recusa a tomar banho, a jantar, a dormir, porque ela quer mais daquilo que estava curtindo, ela estava gostando. Então não é uma coisa consciente, mas ao mesmo tempo essa criança sabe, no fundo, na essência dela, todos nós sabemos, que ela precisa dormir, que ela precisa descansar, que ela precisa se acalmar. E ela não vai saber fazer isso sozinha. E às vezes nós adultos não somos capazes de perceber que aquele ataque de birra, que aquela gritaria, que aquele xingamento, que aquela briga, né, e que aquele choro, né, depois de um longo dia agitado, é só uma válvula de escape. É só uma forma do corpo dizer: eu não quero. Porque esse não quero, esse grito, esse choro, é ao mesmo tempo, sabe, é assim, eu tô colocando as minhas últimas energias para fora para poder me recuperar e ter um sono reparador. Um sono que vai reparar as minhas energias, recuperar as minhas energias. Muitas vezes as crianças choram por estresse, por exaustão, por cansaço. E a gente fica achando que é teimosia. A gente fica achando que eles estão querendo nos provocar, que é mau comportamento, que é indisciplina, que é maldade deles. Não. Por isso, o primeiro passo, como eu disse, é autocontrole, para você ter condições de se conectar com essa criança e de verdade interpretar o que significa, né? Quais são as dicas, quais são as pistas, quais são os sinais, para você interpretar e aí sim responder àquela necessidade daquela criança, tá? Então, muitas vezes eles só precisam que a sua resposta seja ajudá-los a se acalmar. Ficar em silêncio do lado deles esperando esse choro acabar. Ficar em silêncio do lado deles. Ah, desculpe, eu não sabia, trissomia 21 é síndrome de Down. Ah, entendo. Eu já tive alguns alunos Down. Realmente todos esses casos, né, atípicos, são mais difíceis mesmo da gente lidar, tá?
Eu aqui não vou lembrar agora qual era o caso. Sim, temos que ir vendo o que está acontecendo com o bebê para tentar entender o bebê e ajudar. Isso mesmo, o pessoal aqui concordando. Questiona tudo. Bom, então acho que aqui a gente já estamos alinhados. Ó, às vezes o que é mais difícil é o julgamento dos outros que não entendem e pensam que nós não temos controle sobre a criança. Ah, sem dúvida, que ponto importante que você trouxe. Sem dúvida, acho que tão difícil quanto lidar com o choro de uma criança ou de um bebê é lidar com os olhares das pessoas ao redor nos julgando, né? Julgando como que você não está sabendo lidar com esse choro, como que você não está sabendo lidar com essa criança. Ah, esse barulho é ensurdecedor. Onde já se viu essa criança chorar desse jeito? Por exemplo, uma situação típica é dentro do avião, já aconteceu com vocês? A criança que está ali com, obviamente ou provavelmente, uma dor de ouvido, né? Porque já aconteceu com muita gente. Eu já tive dor de ouvido, não sei vocês, mas mais de uma vez, por causa da despressurização, né? Então a gente sente dor de ouvido mesmo, é natural, e um bebê não sabe lidar com isso, uma criança pequena não sabe lidar com isso, ela vai lidar com essa dor física forte, que dói pra caramba mesmo, é horrível, através do choro. E toca a gente saber lidar com esse choro. Então é difícil mesmo, as pessoas fazem caretas, fazem bocas, fazem comentários às vezes até muito inadequados, desrespeitosos, e acho que a única coisa que a gente pode fazer é focar no bem-estar dos nossos filhos. Focar no bem-estar das pessoas das quais nós somos responsáveis. A gente não pode focar no bem-estar de todo mundo. A gente, dentro do possível, vai ajudar os nossos filhos a se acalmar para que, né, haja aí vamos chamar assim, de comportamento aceitável socialmente. Mas a gente conta com o bom senso e a compreensão das pessoas de que tem situações que é mais difícil mesmo controlar o choro, como eu disse, numa situação de dor. O que a gente pode fazer é acalmar essa criança, é dar um remédio para essa dor, né? É ajudar essa criança talvez a se acalmar a ponto de dormir. Então existem estratégias que a gente pode fazer sim, quando a necessidade dessa criança for, né, dor, por exemplo. Mas sim, concordo, é muito difícil. Então, eu quero também lembrar o que não fazer. Não adianta, se a criança está chorando, berrar, brigar, né, pôr dedos, né, em riste, bater na criança, dar sermão para a criança parar de chorar, explicar que chorar não vai adiantar nada. Isso tudo só vai piorar o choro. Por isso, e é você adulto tendo ataque de birra, é você adulto não sendo inteligente emocionalmente, é você adulto perdendo a sua razão, né? O seu equilíbrio, sendo um péssimo exemplo para o seu filho, para sua filha. Então, essa hipótese não existe. Corte, né? Risque. Ah, mas eu não tenho autocontrole. Então, desenvolva. Então, trabalhe isso. Esse é o seu foco agora, antes de qualquer coisa, antes de fazer dieta, antes de entrar num novo curso, antes de pegar um novo livro, qualquer coisa, o seu foco é desenvolver autocontrole, autorresiliência, autorregulação, porque nós somos adultos e somos um exemplo para os nossos filhos, se você for pai, mãe ou profissional de educação, tá? Agora é lógico que vai ser útil em todas as situações da sua vida, até para os relacionamentos amorosos vai ser útil. Então, não se descontrole, tá? Esse é um ponto, né? Por isso que eu falei tão fortemente que o primeiro passo é o autocontrole. Tá com autocontrole? Conseguiu não brigar, não gritar, não berrar, não pôr de castigo, não bater, não humilhar, não envergonhar, não dar sermão? Ótimo! Já fez já deu um grande passo. Já fez a primeira coisa importante, que é conseguir manter o seu cérebro racional funcionando e interpretar, observar. Quais são os sinais? Quais são as dicas? É dor? É fome? É sono? É medo? É raiva? É frustração? É tristeza? Observe o que aconteceu pouco antes daquele choro, para você saber. É tão fácil, tá? Presta atenção. A maioria das vezes é fácil, gente. Principalmente se essa criança souber falar. Porque aí, sabe o que você faz? Você pergunta. Você põe essa criança no seu colo. Se ela for maiorzinha, né? Não é o caso de colocar no seu colo, coloca ela sentada do seu lado e pergunta:
que está acontecendo? Mesmo que ela esteja chorando, você fala baixinho, ela vai te ouvir. Você demonstra uma cara verdadeira de preocupação e só faz a pergunta e depois se cala. Filho, você está chorando tanto. O que está acontecendo? E ó, dá um tempo para falar. Lembra da história? E ficam parada, esperando para essa criança responder. Se precisar, até avisa a criança. Eu vou esperar você parar de chorar para depois ouvir o que você tem a me dizer. E aí você de verdade ouve o que essa criança tem a te dizer, tá? Outro ponto importantíssimo, inicial, passo inicial, é você garantir a segurança dessa criança e das pessoas ou das coisas que estão ao redor ou por perto dessa criança. Vou dar um exemplo. É uma criança que está dentro de um shopping e que passou um dia inteiro lá fazendo compras com você e que de repente teve um ataque de choro. Só que você, que está ali equilibrado, atento, percebeu que aquele choro foi porque você não quis deixar a criança ir outra vez no brinquedo do shopping. E a criança teve aquele ataque. Então você... Primeira coisa que você vai fazer é ignorar, manter o seu autocontrole, ignorar os olhares dos outros, tirar aquela criança de cena, porque pode ser que ela, junto com esse choro forte, comece a dar chutes, pontapés, jogue coisas, arranque coisas, queira te bater, puxar seu cabelo, morder, queira jogar coisas, quebrar coisas. Outra situação. É o seu filho que acabou de chorar porque o irmão mais velho ou mais novo quebrou o brinquedo dele. Ou simplesmente pegou o brinquedo dele. Então, antes que esse brinquedo seja jogado pela janela, seja despedaçado, antes que ele pegue qualquer outro objeto da casa, né? Você vai agir. Então, essa que é a rapidez do nosso raciocínio de pai e mãe equilibrado, né? Você vai proporcionar a segurança dessa criança. Vamos supor que essa criança, ela tem, junto com esse choro, porque aconteceu qualquer coisa, pode ter sido, perdeu um jogo, pronto, tá frustrado porque perdeu um jogo. Então essa criança começa a chorar loucamente porque perdeu o jogo, junto com esse choro vem xingamentos assim porque perdeu o jogo, e de repente ela começa a bater a cabeça. No que começa a bater, e isso é bem comum com as crianças menorzinhas, viu? 2 anos, assim, 3 anos, bater a cabeça, se machucar. Então, é um jeito da criança demonstrar que tá ali, que não tá sabendo lidar com aquela raiva toda, não tá sabendo lidar com aquela frustração toda. Então, você precisa retirar essa criança desse lugar perigoso onde ela tá batendo a cabeça e colocá-la, por exemplo, em cima de um colchão. Em cima de um sofá, onde tem lugar que se ela bater a cabeça, ela não vai se machucar, não vai machucar ninguém. Tem uma criança menorzinha perto dela? Tira, separa essa criança menorzinha para que a criança menorzinha não apanhe dela. Percebem? Então, segurança, né? Por isso que eu escrevi aqui, segurança, para eu lembrar de falar. Em primeiro lugar, retire as pessoas, as coisas, porque tem crianças que vão, né, ter alguns choros acompanhados de outros movimentos agressivos que podem ser perigosos, tá? Danosos. Bom, um jeito de lidar com o choro é você ser consistente. Vou dar um exemplo. Se a criança começou a chorar porque você disse não para aquele brinquedo, ou disse não para aquele doce, ou disse não porque a gente tá na hora de sair agora do parquinho para ir embora, ou disse, sei lá, qualquer coisa que você disse um não, e a criança tá tendo esse choro por causa do seu não, por exemplo, não ceda. Não ceda às demandas, às exigências, aos choros das crianças. Porque isso é mimar. Isso é diferente de atender às necessidades da criança. Vamos lembrar dessa diferença? Então, já teve uma primeira diferença que eu não deixei muito clara, mas que eu sempre falo, que é só para lembrar, qualquer sentimento é válido. Então, se a criança tá com raiva, tá triste, tá com medo, tá, sei lá, com ciúmes, tá frustrada, ok, ela tá sentindo tudo isso. Chorar é ok?
Depende. Na maioria das vezes, chorar é um comportamento ok, porque vai ajudar essa criança a lidar com essa frustração, com essa tristeza, com essa raiva, com esse medo, porque geralmente o choro não faz mal para as outras pessoas. É só a nossa dificuldade de adulto de lidar com o choro. Mas ele não faz mal, ele não é um comportamento agressivo, tá? A não ser que ele venha acompanhado de outros comportamentos. Mas então, chorar, deixar a criança expressar esses sentimentos, que são todos válidos, através do choro, na maioria das vezes, ok. O problema é quando o choro vem junto, como eu disse, com um comportamento desafiador. E também depende do motivo desse choro, lembra? Então agora eu vou fazer outra diferença. Então eu fiz a diferença entre sentimento, todos são válidos, comportamentos, nem todos são válidos, depende, tá? E o choro se enquadra na categoria do depende do porquê que é o motivo desse choro e do tipo de choro que é esse choro. É um choro de manipulação? Então vamos lá, ó. Existe sim, existe choro de manipulação sim. Então eu vou explicar o que que é isso. Olha só, vamos supor que essa criança tem uma necessidade. Porque vamos lembrar, só para lembrar, que todas as crianças têm necessidades. Todas as pessoas têm necessidades. Só que as crianças bem pequenas, aquelas que não sabem falar, elas vão demonstrar as necessidades delas através do choro. Lembra que eu já falei que é uma forma de comunicação. Então, por exemplo, ela precisa comer? Chora. Ela precisa se agasalhar ou tirar o casaco de cima lá, tal, precisa trocar a fralda? Chora. Precisa dormir? Chora. Precisa de carinho? Precisa de afeto? Precisa de colo? Chora. Precisa, né? Qualquer coisa ela vai querer chorar. Se uma criança tem, atenção que esse aqui é um conceito teórico importante, que é o conceito do apego, tá? O apego seguro e o apego inseguro. Então, ó, se a criança tem a sua necessidade básica atendida com consistência, com frequência, todas as suas necessidades básicas atendidas, elas desenvolvem o que a gente chama de segurança, que é o apego seguro. Ela se sente segura, ela sabe que, eu tô sentindo que a minha fralda tá suja, alguém precisa vir aqui trocar. Ela não vai saber falar isso, então ela, aí alguém vai lá e troca e ela se sente aliviada. Ufa, que bom, trocaram a minha fraldinha. Eu tô começando a ficar com fome aqui, aí alguém vem, alimenta. Ufa, que bom, agora eu tô alimentada. Aí aqui, minha comida tá aqui, não tô conseguindo. Aí eu arroto, ufa, arrotei, consegui, pronto. Percebem? Então, essa é a necessidade que a criança tem, é atendida, ela se sente, né? Esse apego é a mesma coisa que vínculo, que elo, que conexão, ela se sente atendida, ela se sente segura. Com frequência, ok, ótimo. Está desenvolvendo, né? Esse é um desenvolvimento emocional saudável no ser humano. Agora, quando as crianças com regularidade não têm as suas necessidades básicas atendidas, quando elas não são devidamente cuidadas, quando elas não são devidamente olhadas, sabe? Não tem o afeto, não tem esse amor, não tem esse cuidado da comida, da fralda, do sono, do conforto, tal, elas desenvolvem insegurança. Quer dizer, eu choro e não consigo comida. Eu choro e ninguém vem aqui trocar minha fralda. Eu choro e continuo aqui com dor e ninguém veio cuidar da minha cólica. Eu choro, percebem? Então aí a criança desenvolve o tal do apego inseguro, que é o trauma, que depois pode gerar o trauma, tá? Bom, agora, sempre essa linha tênue que separa, né? Porque as pessoas falam, mas eu sempre vou atender o choro do bebê. A minha opinião pessoal é que sim. Agora, isso, cuidado, porque a única situação em que você não vai atender o choro do bebê é se esse choro não for de uma necessidade, atenção, for de um desejo. Nem todos os desejos, nem todas as vontades, nem todos os pedidos dos nossos filhos a gente vai atender. Até porque a gente não pode atender. Não quero comer comida, quero comer chocolate. Tá bom, pode comer chocolate. Não quero ir para a escola, quero ficar em casa. Tá bom, não precisa. Quer dizer, né? Não quero tomar banho. Tudo bem, então. Então, como a gente já sabe, obviamente, né, que adultos responsáveis, cuidadosos, consistentes, não irão atender todos os desejos, pedidos e vontades dos seus filhos, então é assim que a gente vai lidar
com os choros que a gente percebe que vem desse lugar, dos desejos, dos pedidos, das exigências. Então é um choro de exigência, é um choro do eu quero, de uma luta de poder. Você falou não e a criança falou sim, não, não vou, não vai, não vou, sabe? Começa essa luta de poder, essa briga e tal. Aí não, aí cuidado, aí outra vez, você deixa essa criança chorar. Deixa, é uma forma dela lidar com essa frustração, com essa raiva, com esse desejo não atendido. Tudo bem ela chorar, a não ser que te incomode tanto, a não ser que seja num lugar inadequado, porque existem os comportamentos que são socialmente inaceitáveis, né? Principalmente como eu disse. Então, quando a gente sabe quando atender e quando não atender, na maioria das vezes você vai atender o choro. Porque o choro, no caso do bebê, na grande maioria das vezes, é uma necessidade. Então, a criança precisa daquilo, você atende. Porque é fralda, é comida, é sono, é carinho, é colo, é medo, né? Então, você está atendendo. Ah, não, ela deseja aquilo, aí você vai avaliar se você vai atender ou não. Então, pegar no colo a cada gemido, isso é mimar. Aí você não... Cuidado. Porque você pode criar um ciclo vicioso, uma dependência, essa criança achar que ela, sentir frio, e tudo ela vai chorar. Então, cuidado para não criar essa dependência, porque acaba se tornando uma dependência. A criança não sabe lidar com as suas frustrações, os seus medos, as suas tristezas, as suas raivas, as suas inseguranças, as suas, né? Ela precisa passar por essas experiências na vida para desenvolver coisas. Cuidado, que isso não quer dizer que a gente vai deixar as crianças, né, sofrerem para passar por experiência. Uma coisa não é a gente provocar essa experiência, outra coisa é a gente permitir que as crianças passem por experiências, passem pelos sentimentos, vivenciem os seus sentimentos. É confiar na capacidade da criança de vivenciar aquilo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Só para lembrar, tá? Deixar chorar um pouco não te torna um pai ou uma mãe ruim. O que você precisa prestar atenção é, por que será que aquele bebê tá chorando? Será que é febre? Né? Será que é saúde? Eu já alimentei? Será que é cólica? O que é? Tá? Então, esse é o primeiro passo. É isso que vai diferenciar negligência, né? Que é o descuidado, o descaso, a falta de cuidado, a falta de afeto, com a permissividade, com primeiro gemidinho eu já pego no colo. Ai, ela começou a chorar. Não, pior é aquela situação em que você falou não pra criança, ela dá uma chorada e você fala, ai, tá bom, vai, toma, tá aqui, pronto. Para de chorar que eu não aguento o seu choro. Olha só o que ela aprende com isso. Quando ela ouve, tá bom, para de chorar, tá aqui, ó, só dessa vez eu vou te dar. Isso é ceder, isso é passar a mensagem errada de que você vai ceder, você vai atender aos desejos, aos caprichos, às vontades e vai mimar, né, em excesso. Então isso é muito perigoso. Então lembrando que o choro por si só, como comportamento, ele pode ser aceitável como uma forma de expressar a frustração, de liberar energia, da criança aprender a se acalmar. Gente, não sei vocês, mas às vezes um bom choro para nós adultos alivia, calma, sabe, nos ajuda a regular a energia, faz bem para a saúde mental. Então, não tem nada de ruim. Olha, eu só vou fazer uma comparação. Um bom choro é que nem uma boa risada, uma boa gargalhada. Tem a mesma função de equilibrar as nossas energias aqui, sabe? De trazer, assim, uma calma mesmo. Faz bem para a saúde mental, tá? Agora, cuidado, porque choramingar, não. Choramingar é diferente de chorar, né? Você pode lidar com aquela criança que choraminga. Choramingo é aquele assim, ó.
com você tá precisando de um abraço, você quer conversar sobre isso, né? Você pergunta, você pode falar assim que você parar de choramingar, eu vou te ouvir. Enquanto você estiver choramingando, eu não vou ficar perto de você, porque eu não gosto desse choramingo, me incomoda. Quando você quiser conversar, eu estarei à sua disposição. Ou você pode simplesmente usar, né, principalmente com as crianças pequenas, de humor, de brincadeira. Tem um monstro que odeia choramingos e que vai comer criancinhas que fazem choramingos. E aí você já finge de conta que é um monstro que vai comer a criancinha e vai lá brincando com ela, sei lá. E você não permita, né? Não permita, deixe claro que isso te incomoda e que você não quer. Aliás, gente, uma reflexão aqui, tá? Antes de eu ir para as perguntas que me fizeram. Quando você era criança e você chorava, como é que os adultos da sua vida reagiam ao choro? Porque isso pode ser um exercício interessante. Será que você está reagindo ao choro da mesma forma que os adultos que te criaram reagiam? Eu lembro de ouvir coisas do tipo: pode parar de chorar, que isso é uma grande bobagem, engole esse choro, onde já se viu chorar por causa disso, sabe? Então essa desqualificação para aquele sentimento, para aquele medo ou frustração, né? Engole o choro, isso mesmo. É isso mesmo. E a questão de que uma criança não pede o que não precisa. Olha, eu acho que uma coisa é pedir atenção, carinho, amor, afeto, comida, tudo isso ela precisa disso. O que ela vai pedir que não precisa é aquele brinquedo que está na vitrine, é mais 10 minutos no parquinho, que façam coisas por ela que ela já é capaz de fazer sozinha. É aí que vai a capacidade do adulto de perceber o que ela realmente precisa, o que ela não precisa. E até demonstrar essa confiança. Filho, eu não preciso te dar. Você não precisa chorar porque eu não tô te dando comida na boca. A comida tá aqui. Você é capaz de comer sozinho. Eu sei que sim. Tá vendo? É diferente do não dar a comida, do se recusar a alimentar essa criança. Uma coisa é você ajudar, é desenvolver esse hábito da criança aprender a comer sozinha. Outra coisa é se render ao choro da criança e fazer coisas por ela que ela já é capaz de fazer sozinha, tá? Tem gente, ó, minha mãe, olha só, meu pai mandava engolir o choro, minha mãe ignorava, muito, mas em casa também. Eu tinha um que mandava engolir, outro que ignorava. Vou te dar motivos para chorar. Tem isso também, né? Bom, olha só as perguntas que me apareceram aqui. Criança de 7 anos, que tem um choro de raiva, a mãe já identificou que é raiva, bem observado. E essa criança... Olha só, vou usar as palavras que a mãe escreveu para mim. Muito difícil aceitar ir se acalmar. Xinga e briga mais. Então eu quero chamar a atenção, que aqui tem os dados, olha como as pistas vêm junto com o choro. Essa criança não tá só chorando. Essa criança de 7 anos, ela tá brigando e ela tá xingando. Então esse não é um choro só um choro de alívio. O choro por si só, ok, ela podia só chorar. Mas quando ela xinga, ela desrespeita. Quando ela briga, ela desrespeita. E isso, essa raiva, né, que ficou claro que é um choro de raiva, pode vir junto com um senso de não pertencimento, eu não faço parte, eu não conto, um desejo de vingança até, sabe? E quando a mãe escreve aqui, muito difícil aceitar e se acalmar, eu me pergunto, e eu pergunto para essa mãe, tá? Eu pergunto para vocês todos. Aceitar e ir se acalmar, será que os adultos estão impondo que essa criança vá se acalmar? Porque qualquer imposição, até o ir se acalmar, que teoricamente é o que essa criança precisa, que é o que vai fazer bem para ela, não cai bem. Ninguém, nem as crianças, gostam das imposições, gostam dessas obrigações. Tem que se acalmar, tem que ir para o seu quarto para se acalmar, tem que ficar quietinho aqui nesse cantinho para se acalmar. Lembra do tal do cantinho do pensamento? Essa era a premissa. Vai ficar quietinho naquele cantinho em silêncio, pensando no que fez e vai se acalmar. Gente, não vai funcionar. Essa criança que está naquele momento
com raiva, expressando a sua raiva, com, no caso, esse exemplo aqui, com choro, com xingamento, com briga, essa criança, ela precisa se acalmar? Lógico que sim. Mas vai ser mandando ela se acalmar, mandando ela ir para algum lugar se acalmar? Mas não vai funcionar de jeito nenhum. Não sei se vocês todos conhecem, existem 2 livrinhos de histórias infantis da disciplina positiva, que eu não vou contar agora, porque eu já contei outras vezes, que ensinam as crianças a se acalmar. Ó, no Espaço Mágico que Acalma, o garotinho, o personagem principal, que é o Tom, que é o mesmo nome do meu netinho, por que será, né? Ele cria, junto com a mãe, um lugar mágico, né, que ele deu esse nome, Espaço Mágico, para ele se acalmar. Mas ele cria, ele escolhe, ele decora, ele faz a caixa de papelão em forma de nave espacial. Ele vai lá quando ele quiser, se ele quiser. Ele que deu um nome para esse lugar. Percebem a diferença? Isso não tem nada a ver com o cantinho do pensamento. Então eu tô aqui preocupada e insistindo nisso, porque eu tô com a sensação que essa mãe ou pai estão mandando essa criança ir se acalmar. E ninguém, nenhuma criança de 7 anos vai querer ir se acalmar. Eu não quero me acalmar, eu não preciso me acalmar. Vocês já ouviram alguém, quando você tá com raiva, falar pra você: para de ficar assim, calma, não tá de bater nessa pessoa, dá mais raiva ainda. Você não quer ouvir calma, porque é a constatação de que você tá parecendo uma louca. E você não quer parecer uma louca, você não quer parecer uma pessoa descontrolada. Então, falar pro outro se acalmar, falar pro outro ir pro cantinho do pensamento, não funciona. Por isso que esse lugar só funciona quando você dá como opção. Você quer ir para o seu quarto se acalmar ou você quer um abraço? Você quer tomar um copo d'água para se acalmar ou você prefere um chá quentinho? Você quer contar até 10 para se acalmar? Você quer contar até 10 sozinho ou você quer contar até 10 com a mamãe? Você quer fazer respiração profunda, imaginando que tem uma pizza que você vai cheirar e depois vai assoprar? Ou você quer imaginar que é uma florzinha que você vai cheirar e uma velhinha que você vai assoprar? Eu não sei, gente, qual que vai ser a imaginação, qual que vai ser a estratégia que você vai oferecer. Mas percebem que você vai dar escolhas, que você vai dar opções. Porque se você der uma ordem para a criança que está com raiva, ela não só vai chorar mais, como ela vai fazer isso justamente que essa mãe está falando. Ela vai xingar, ela vai brigar, ela vai reclamar. Então o primeiro passo é raiva do quê? Raiva de ciúmes, raiva de frustração porque ela perdeu um jogo, raiva de frustração porque a mãe falou que ela não podia fazer tal coisa que ela queria fazer. Então você pergunta, você quer ir pro seu quarto? Você quer isso, você quer aquilo? Essa criança criou esse lugar, nomeou esse lugar, decorou esse lugar? Percebem? Ó, no outro livro que eu comentei, também da editora Manoli, também da série de disciplina positiva, o livro da Sofia e Seu Mundo de Escolhas, ela aprende com a mãe dela a fazer uma roda de escolhas da raiva. E ela descobre que tem vários jeitos, aliás, ó, para quem não conhece, caiu um pouquinho aqui, para quem não conhece esses livros, tá com vontade de adquiri-los, no meu site BTP Rodrigues, tem o P depois do btbtprodrigues.com.br, em loja tem um cupom de desconto com 20% de desconto, tá, pessoal? Olha só a roda de escolhas, olha quantas opções você tem. É só escolher uma dessas opções daqui, no caso da Sofia, e ela vai lá quando ela precisa, quando ela tá com raiva, ela vai lá, escolhe uma. Ou ela enche a bexiga, ou ela bate no travesseiro, ou ela desenha, ou ela conta até 10, ou tem outras coisas que ela faz, tá? Então, esse exemplo da mãe da criança do choro de raiva, eu acho que o que tá incomodando essa mãe não é tanto o choro, né? É o xingamento e a briga, que não são comportamentos aceitáveis. O choro pode ser que seja, tá? Pode ser que seja uma forma, uma válvula de escape, uma forma dessa criança se acalmar, sim. Então, considere deixar essa criança chorar. 4 anos, super desenvolvido em todas as áreas, chora alto e sentido nas frustrações desde bem pequeno. Má notícia, mamãe.
ou papai, quem não sei, agora não lembro quem escreveu. Existem crianças mais sensíveis, existem crianças mais choronas, como existem adultos mais sensíveis, adultos mais chorões, pessoas, né, que precisam ficar sozinhas, quietas, em silêncio, chorando, para digerir, até soluça, sabe, às vezes, até soluça, com lágrima mesmo. Depois passa, depois se acalma, fica bem. Então, é repetir, alguém aqui estão falando o nome dos filhos. Não, deve ser dos livros. O nome dos livros indicados. Vamos lá. O Espaço Mágico que Acalma. Sofia e Seu Mundo de Escolhas. Os dois são da mesma autora do livro de Disciplina Positiva, a doutora Jane Nelson, e os dois você encontra, junto com muitos outros livros, né? Lá na loja, no meu site, tem cupom de desconto. Aí essa mãe então perguntou isso. O que eu faço com esse filho super desenvolvido, mas que às vezes chora alto e sentido desde pequena? Com 4 anos, eu simplesmente acolheria. Acolheria de verdade. Deixaria claro que o que está por trás desse choro? Qual que é o sentimento? E tudo bem, seja qual for esse sentimento. E tenta junto com essa criança resolver, a lidar, a expressar esse sentimento, a nomear esse sentimento, a explicar quando que sente assim. Demonstra empatia contando quando você já sentiu dessa forma, né? E aí, em relação ao choro, quando ela for ficando mais velha, você pode explicar o que é comportamento aceitável, né, socialmente, e o que não é. Então, chorar do nada, muito alto, em alguns lugares públicos, as pessoas vão olhar com caras e bocas e logo vai perceber. Então, talvez essa criança precise aprender, né, mais velho um pouco, a escolher um lugar, a deixar para chorar desse jeito no seu quarto, na sua casa, ou procurar um banheiro num lugar público, né, para não dar um show e não ser mal interpretado. Mas, cá entre nós, se isso fizer bem para essa criança, se isso ajudar essa criança a regular suas emoções, eu tô achando maravilhoso, tô achando inteligente emocionalmente, tá? E mais uma pergunta, acho que é a última que a gente vai falar de hoje, é... Ai, obrigada, pessoal. O pessoal aí colocando o nome dos livros por mim. Muito obrigada. Quando a criança chora muito na porta da escola para não entrar, como que eu posso ser firme e respeitar a criança? Adorei que essa pessoa sabe que precisa ser firme e que não entrar na escola não é uma opção. Adorei. E ao mesmo tempo essa pessoa quer respeitar a criança. Então ela quer ser firme e gentil ao mesmo tempo, né? Então você vai ser gentil demonstrando que você entende que essa criança, sei lá, pode ser insegurança, pode ser sono, pode ser preguiça, você tem que observar o que é, né? E deixar claro que você entende. Mas é uma frase simples, ou é só um olhar terno, é só um tom de voz paciente. Então essa demonstração dessa compreensão, né, validar esse sentimento, pode ser só um tom de voz respeitoso, só um abraço de despedida na porta da escola, um beijo de despedida na porta da escola, um eu te entendo, um eu vou vir te pegar no final da aula, um olha, pode ficar com esse meu relógio, sei lá o que, né, até... E aí você vem com a firmeza. Filho, você vai conhecer novos amigos, filho, você vai aprender coisas novas, filho, é muito importante. E só, gente, e não é a hora de falar muito. Essa frase é uma frase que se demonstra um pouco de gentileza, demonstra a firmeza, porque não ir para a escola não é uma coisa negociável, né? Não é uma escolha não ir para a escola. Então, vamos supor que você escolheu dar um beijo de despedida no seu filho para demonstrar essa gentileza. Quanto mais rápido você sair, quanto mais rápido você se afastar dessa criança, melhor para todo mundo. Melhor para você, melhor para a criança, melhor para os profissionais da escola, porque você precisa confiar. Confiar na capacidade do seu filho de que ele vai dar conta de parar de chorar logo depois que você sair, sabia? Olha, Sandra, nem sei mais, já perdi a conta. Décadas trabalhando em escola e observando pais e mães deixando os filhos na porta da escola, como diretora de escola, como professora, como coordenadora, como consultora e como mãe. Cansei de ver
na frente do pai e da mãe, a criança tá fazendo aquele escândalo. Foi só o pai e a mãe ir embora, a criança entra na escola, não vou dizer que imediatamente ela para de chorar, algumas sim, tá? Mas algumas precisam só de, sabe quanto tempo? 1 minuto, 2, no máximo 5, mas no máximo, assim, casos raros, todas param de chorar. Sabe por quê? Porque tem bons profissionais. Então, você tem que confiar na capacidade do seu filho de autorregulação e na capacidade dos profissionais da escola que você escolheu para colocar o seu filho, de que eles vão dar conta, de que eles vão saber lidar com esse choro, de que eles vão distrair, ou vão redirecionar, ou vão atender as necessidades daquela criança, sabe? Então, confie que o seu filho vai parar de chorar. Assim que você sair de cena, então é importante que você saia de cena rápido. Esses professores vão acolher, vão dar atenção, vão dar afeto, vão redirecionar, sim, porque são profissionais da educação. E o que você não pode fazer é, para de chorar, que coisa feia, parece um bebê, e não pode envergonhar, não pode humilhar. Não pode rotular, ai, ele é sempre assim, ai, ele é muito tímido, ai, ele não consegue ficar sozinho. Então, qualquer rótulo é péssimo, qualquer comparação, ai, seu irmão não faz assim, olha as outras crianças, tem mais alguma criança aqui chorando? Você é o único que está fazendo escândalo. Quer dizer, qualquer rótulo é humilhar. É envergonhar, é comparar, é julgar, é criticar, e só piora o choro, tá? Então, não faça essas coisas. Ou, outro erro crasso, super comum. Filhinho, eu também não queria ir embora. Eu queria ficar em casa com você, eu não queria ir trabalhar, eu queria poder ficar em casa, mas eu tenho que trabalhar, então você tem que ficar aqui na escola, porque não tem ninguém para ficar com você. Olha que absurdo. Essa criança, o que ela tá ouvindo? Escola não é um lugar legal. Eu só estou aqui porque a mamãe não pode ficar comigo, porque se ela pudesse, ela também não me deixaria na escola. E ela também não gosta do trabalho dela do mesmo jeito que eu não gosto da escola. Então, tudo bem eu não gostar da escola, porque se também ela, que é adulto, também não gosta do trabalho dela, né? Quer dizer, olha quanta mensagem confusa para essa criança. Então, cuidado, porque a nossa energia, quando a gente fala para os filhos, a gente está passando muita coisa. Por isso que eu falei, fale o menos possível na porta da escola do seu filho. Dê um beijo ou abraço rápido, saia de cena, confie, mas não é para fugir, não é para sair fugido, não é para não se despedir, não, nada disso. Você vai acolher, você vai falar, puxa filho, eu sei, né? Preciso ir, tá? Divirta-se, filho, tenho certeza que você vai adorar o seu dia de aula. Venho te buscar e se você falou que você vai estar na porta para buscar, esteja na porta para buscar, tá? Eles vão prestar atenção nisso. Não preciso nem falar da importância da escola, né, gente? Tá? A importância dos outros alunos, das outras crianças, dos outros adultos, das experiências, das oportunidades de aprendizagem, de tudo, né? Tudo que eles vão aprender no sentido acadêmico da escola, mas também todas as interações que a escola traz, que proporciona a interação com outras crianças, com outros adultos, com outros estilos de pessoas, e que isso vai tornar os seus filhos pessoas muito melhores, né? Mais resilientes, mais capazes, mais inteligentes emocionalmente e em todos os tipos. Então, espero ter ajudado vocês a olhar para o choro como forma de comunicação, aceitar o choro como forma de comunicação, compreender, interpretar, ser um exemplo. E tudo bem chorar na frente dos filhos, viu? Não tem problema algum. Pode chorar na frente dos filhos. Deu vontade de chorar? Tá triste? Chora. Tá com raiva? Dá vontade de chorar? Melhor chorar do que sair batendo nas pessoas. Chora. Então, por isso que eu tava deixando claro. Chorar pode ser bom, pode ser uma válvula de escape, pode ser uma forma de liberar energia, pode ser bom para todo mundo, tá? Por isso que o luto, né, quando a gente está numa situação de perda, de luto, de morte, de distanciamento, de saudades, o choro é tão benéfico. Por isso que existem rituais de passagem, por isso que a gente faz um choro, sabe? Todo mundo, o choro aproxima, apoia, ajuda as pessoas.
né? É uma forma de criar intimidade. Você não costuma chorar na frente de qualquer um, a não ser que seja uma criança pequena, né? No caso aqui da criança de 4 anos que chora alto quando fica sentindo frustrado. Essa criança tá sendo super espontânea. Adorei saber que tem criança assim, né? Eu lembro. É muito importante a gente saber lidar, sabe? E adultos, vamos ser mais compreensivos com os choros das crianças, porque elas só estão aprendendo a cuidar de si mesmas. É uma excelente forma de cuidar de si mesmo quando você está com algum daqueles sentimentos todos que a gente falou, tá bom? Então, esse é um dos comportamentos que deveria ser melhor aceito socialmente, na minha opinião, tá? Mamãe deixa, a mamãe volta. Ai, que linda essa frase! Ele tem quase 3 anos, que demais, que demais. Que bom, meus queridos. Fiquem bem. Obrigada outra vez pela oportunidade, pela sugestão de temas. Estou sempre aberta para vocês sugerirem os temas para os nossos encontros semanais, sempre às segundas-feiras às 5 horas. Até a próxima!